O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Pegou uma regata sem vento, num dia de regata sem vento. Aí nessa No Star, você tava no Star. No Star velho. E nessa o Jorge Zarif, o Guga, Sim. que é o pai do Jorginho, que é muito Já meu amigo. saudoso também. Ele falou pro meu pai, porra, Sérgio, deixa o garoto aqui velejar com a gente. E aí meu pai, em vez de comprar um barco novo para mim, ele convidou os caras para velejar no Netunos, né? E o barco do meu pai... meu pai, nessa época, tinha um Far 50, que era um barco que não andava legal no vento fraco. E os caras não foram. Esse barco, em 95, ele foi recordista da Santos Rio, junto com o Torben, que era um recorde que era do Vendaval, que já estava durando 40 anos. E nesse, o Torben cruzou a linha 30 minutos antes da gente, mas a gente conseguiu bater o recorde também. E isso fez com que meu pai ficasse mais animado em investir, né? Viu que eu estava com gás, fiquei acordado a noite toda. Porra, a gente quase bateu o recorde, que durava muito tempo. E aí ele comprou um Far 42, que era o barco do Souza Ramos, que era Mitsubishi, e que o Torben tinha um barco igual, que chamava Magia, Poli Brasil. Sim. Né? Então, aí nessa, o Guga, né, o pai do Jorginho, o Guga Zarif, e o Johnny King foram velejar com a gente na Semana de Vela. A gente achou que tivesse ganho, mas aí teve aquele negócio de tempo corrigido, sempre. A gente comemorou, mas depois ficamos em segundo. Aí ficamos em segundo, confusão. Então, é sempre assim, sabe? É sempre bem frustrante esse negócio. Mas aí eu estava entrando na história de regata. Né? Eu estava saindo um pouco da aba dele. Mas de cabeça com sua personalidade ali. Eu já tinha uma turma de amigos que eu tenho até hoje, que velejam com a gente até hoje. Então a gente tinha uma equipe muito forte de amigos, sabe? Que isso eu acho que é importante a gente abordar daqui a pouquinho. Com certeza. Que eu acho que é a alma de uma tripulação. E a gente trouxe esses caras que tinham muita experiência em regata de monotipo. E aí eu aprendi muito com eles, sabe? Eu não tenho vergonha de falar. Hoje eu já ganhei do Johnny, do Guga várias vezes, né? Brinco com eles, são meus amigos, mas eu aprendi muito com eles, sabe? Sim. E a ser muito competitivo, porque a gente pensava em classe, vamos ganhar no barco grande. Não, a gente tem que ganhar no geral, a gente tem que ser campeão de tudo. E isso aí vai criando a gente, né? Vai melhorando. Ao invés de você ir lá para a classe deles, né, velejar no monotipo, seu pai optou eles para velejar com você e você formou uma tripulação nova. Né? E aí foi muito legal isso. E aí, de fato, eu fui velejar de fim, né? Eventualmente acabou no fim. Aí teve uma regata que o Guga tinha me emprestado um barco e uma vela, e eu ganhei dele, chegou na rampa, ele falou, cara, tira a vela agora. Quem conhece ele vai entender bem a história, né? E o Marco Aurélio Sá Ribeiro era muito meu amigo, que é o presidente da CB Vela hoje em dia. Boa. E ele tinha um fim para emprestar. Que tinham comprado um fim, não estava tendo tempo, porque trabalhava muito. E eu sempre fui muito orgulhoso, um orgulho bobo que eu vejo hoje em dia, sabe? Ele falou, André, usa o meu barco. E aí eu falei, não, eu quero comprar o meu próprio barco. E na época, o Devote, que era um barco feito na Itália, ganhava tudo. E ele tinha um Vanguard velho, que é um barco de outra década, né? Aí eu comprei o Vanguard porque meu pai não queria me dar grana, porque ele não queria perder o tripulante. E aí eu fui velejar contra os caras, perdi, né? E o Joca, que hoje em dia mora na Suécia e trilhou o caminho dele, né? João Signorini, ele pegou o barco emprestado do Marco Aurélio, foi lá, ele era magrinho, que estava velejando de laser, e ganhou dos caras no popa, ele velejava muito bem de popa. Então, assim, são às vezes pequenas coisas, né? Pequenas decisões que mudam a nossa vida. Eu devia ter pego o barco do Marco Aurélio, devia ter insistido, e aí seria eu ali indo para a primeira Olimpíada, que era o que eu queria, né? Que o Joca acabou indo. Bom. Mas você também tinha uma pressão muito grande também do lado do oceano, né? Então, quer dizer, para você abandonar aquela história do monotipo, a Olimpíada era muito fácil. Mas não dava para conciliar, cara? Dava. Claro que dava, Foi então, mesmo um desespero ali, não? Uma frustração. Aí a história começa a ficar mais triste depois disso, que aí a gente já estava conseguindo, a gente ganhou... Já tinha, meu pai sempre ganhava essas regatas, assim, de famosos, tipo Santos Rio, né, comigo a bordo, mas quando ele mais velho, já não enxergava bem, quando eu comecei a, ganhamos uma Santos Rio, um Circuito Rio, e em cima do Torben, que tinha um barco igual ao nosso, caramba, só que na nossa tripulação, aí era eu,
os meninos que velejavam com a gente, já sem o Johnny, sem o Guga, e o Torben com o Horacinho Carabelli, com o Clínio de Freitas, o Marcelo, sabe? Aquelas constelação. E a gente foi lá e os garotos conseguiram, sabe? Levaram. Então isso tudo vai te fazendo, sabe? Crescer e querer voar sozinho, sabe? E ali... Mas era incrível, é muito chata a vela oceânica que as pessoas não dão valor, sabe? Você pode ganhar do campeão olímpico, que tem um barco igual ao seu, só que as pessoas esquecem isso rapidinho. 6 meses depois, ninguém lembra disso. Ele traz uma medalha olímpica e fica mais ali no foco do monotipo. Não, eu sei minha insignificância perto dele, sabe? Não é isso. Mas eu queria que as pessoas lembrassem que nós já ganhamos dele com barco igual, entendeu? Na época, eu ficava muito chateado com essas coisas. Entendi. E aí a gente conseguiu comprar um outro barco, que foi um barco que revolucionou, assim, acho que foi a última degrau, assim, da vela oceânica brasileira desde então. Foi já estamos em que número? 2005, Netunos 11. 11. E aí veio um barco de 47 pés de carbono, e a gente conseguiu ser fita azul de todas as regatas. Meu pai ficou muito feliz com isso. Dominou o circuito. Ganhamos brasileiro, sul-americano. A gente foi convidado pela Federação Grega de Vela para correr lá, o circuito do Mar Egeu. Eu levei os garotos para lá. Esse nome também, Netunos, né? Falar, pô, Federação então o assunto Grega. vela era em casa, era no barco, era em tudo quanto é lugar, né, cara? Isso. Não tinha conversa, né? Não, Então, era o tempo só todo. vela. Né? É o que eu faço, né? Eu tava atrasado porque eu tava num barco agora. Já vamos contar essa história aí. Aí a gente foi lá pra Grécia, para a primeira regata internacional de oceano. Achei muito legal. Porque eu já tinha corrido de monotipo, eu já tinha ido de fim para Medemblik, mas eu nunca tinha corrido de oceano, né, fora. E eu achei o máximo, achei muito legal, porque o rating, o tempo corrigido, lá é levado de forma mais a sério. Sim. Você monta uma boia, você monta o contravento, largou, você montou o contravento. Aí chega lá, o cara diz, primeiro lugar, Felipe, segundo lugar, Luiz, terceiro, André, entendeu? Ele já tá fazendo o cálculo boia a boia. Não é igual aqui. Aí tu já comemora quando chega. Aí você já sabe se você tá bem ou tá mal, porra, entendeu? Tu chega no final da regata, tu não comemora, cara. Você não comemora, não tem aquele negócio do gol, sabe qual é? Você chega na hora assim, aí, será que eu ganhei? Que será que aí o resultado sai 2 horas depois. Você... Errado, ainda tem que correr. Aí depois muda. Então, alguém protesta, não sei o que, muda. Às vezes o cara digitou errado, então são coisas assim... E a outra dificuldade também do nosso esporte, né, que tá melhorando agora com a tecnologia, é as pessoas poderem assistir também, né, cara? Hoje em dia as transmissões estão muito legais. É que eu acho que inclusive vai muito nessa linha que o André tá falando, quer dizer, que o hate, ele prejudica esse entendimento, né? Então Total, quando você evita essa confusão, a pessoa se envolve mais na regata também.